Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Gostaria de saudar a igreja e agradecer o convite, O nosso diácono Jânio entrou em contato conosco, renovou o convite, inclusive. Eu havia me comprometido a estar com vocês. Foi no mês passado, Jânio? Ou foi no outro ainda? Retrasado. Mas acabou que eu fiz uma pequena cirurgia que eu pensei que em algumas horas eu já estaria de volta às atividades. Fiz a cirurgia na terça de manhã, pensei que terça de noite eu ia estar pronto para estar aí na atividade, Passei 15 dias de molho, mas graças a Deus estamos aí recuperados e o convite foi renovado e eu vou ter o privilégio de estar com vocês aqui nesse momento. Agradecer ao pastor Rony, a confiança, toda a liderança da igreja, o pastor Euder, meu chefe, também pastor Jorge, amigo querido. Tenho muito carinho por essa igreja. Não à toa que no começo do ano eu só tive uma semana de férias e escolhi estar cultuando aqui com vocês. Então, para mim é um grande privilégio contribuir essa noite com esse momento de fortalecimento das famílias na palavra de Deus. Trago minha esposa Letícia ali e estamos aqui muito felizes. Vamos abrir a palavra do Senhor, sem mais delongas, no texto de Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, gostaria de considerar com vocês nessa noite, dos versos 3 até o verso 12. Já que se trata de uma reunião sobre família, nós iremos falar sobre a seriedade, a importância do casamento. Ouçamos o que Cristo tem a nos dizer a esse respeito. Mateus capítulo 19, verso 3 a 12, acompanhe a leitura da palavra de Deus com fé, com esperança, sabendo que Deus fala por meio da sua palavra. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deste modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, ela admita. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Espírito, a iluminação para entender esse texto e para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Ore comigo, ore por mim, ore por você também. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. É graça de Deus tê-la em nossas mãos, Pai. Agradecemos pela oportunidade de nos juntarmos aqui como família da fé e Te pedimos que nesse momento nós possamos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é luz, a Tua voz nos guia. Nós precisamos, Senhor, de fortalecimento do alto, precisamos de capacitação do Santo Espírito. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer para os nossos casamentos, para as nossas famílias. Nos confronta, nos conforma e nos consola. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu começo citando um material que nós temos usado há alguns anos
lá na Igreja Presbiteriana do Jardim, igreja que pastoreio, com os noivos. É um livro de Tim Keller chamado Significado do Casamento. Você encontra ele todos os anos na Felic com até 80% de desconto. Parcela de 10 vezes no cartão. É um livro muito precioso que fala sobre casamento, um dos melhores, na verdade. Mas o primeiro capítulo dele, ele geralmente é bem espinhoso. E como nós usamos com os noivos, nós costumamos perceber bem de perto ali a cara de estranhamento deles com o começo dessa obra. O que é que o autor faz nas primeiras páginas? Ele, primeiramente, vai mostrar que há uma desvalorização ou uma crise no conceito de casamento lá nos Estados Unidos, da onde o pastor é, mas é claro que isso se reflete em alguma medida aqui na nossa nação. Ele vai mostrar estatísticas. Por exemplo, ele vai dizer que dos anos 60 até os anos 2000, dobrou o número de divórcios na sociedade. Em 1970, mais um dado, 89% das crianças que nasciam dentro de casamentos. Nos anos 2000, somente 60%. Então perceba, reduziu-se em 1/3 essa estatística. Em 1960, mais uma vez, 72% dos americanos eram casados. No presente momento, pouco menos que 50%. Então, com esses dados, o autor começa a mostrar uma espécie de crise e talvez até declínio, numericamente falando, sobre a realidade do casamento. Aí você vai dizer, por que começar falando sobre isso? Com um grupo de noivos, num livro sobre casamento e numa reunião de oração que trata de família. Por que queremos esses dados? Logo em seguida, o autor ele vai em outra direção e mostra também como, de forma quase que contraditória, esquizofrênica, nós temos conceitos muito elevados e romantizados acerca do casamento. Ele usa, por exemplo, um termo de um autor secular, que vai dizer que o conceito de relacionamento hoje, ele busca uma espécie de romance apocalíptico. E o que seria um romance apocalíptico? Seria a ideia que no cônjuge, no par, no outro, eu vou encontrar alguém que vai resolver todos os meus problemas. A ideia de apocalipse é a ideia de fim. Tudo vai ser resolvido com aquela pessoa e naquela pessoa. Ela vai ter que me dar satisfação emocional, vai ter que prover uma boa relação do ponto de vista financeiro, vai ter que resolver os meus dilemas e problemas de todas as áreas, satisfação sexual, tudo. É isso que as pessoas exigem dos casamentos. O que é que o autor então vai fazer? Como é que pode? De um lado você desvaloriza, de um lado você critica, de um lado você apregoa contra a instituição do casamento da família, do outro você tem expectativas tão elevadas que ninguém consegue suprir essas demandas, por isso tantos divórcios. O que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é a crise? O autor termina então dizendo que a razão dessa grande confusão é porque o casamento trata de coisas muito sérias. O nosso Deus, Ele colocou o casamento na ordem da criação para apontar para o seu evangelho, a relação de Cristo e a igreja. Por isso que envolve coisas tão sérias. Lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo está falando sobre o papel do homem, o papel da mulher, ele termina apontando para Gênesis e vai dizer, grande é esse mistério. E eu não me refiro ao casamento de Adão e Eva, eu me refiro ao que ele representava, o casamento de Cristo e a igreja. Casamento envolve salvação, envolve evangelho, envolve redenção, envolve esperança, envolve a história de um noivo perfeito que escolhe a sua noiva, que morre por ela, que a purifica, que a santifica e que a traz para as bodas do Cordeiro. Casamento é coisa muito séria. Por isso que o diabo milita contra essa instituição, por isso que a sociedade não a compreende. Por um lado a desvaloriza, por outro lado busca ela de forma idólatra. Nós precisamos de Deus para nos ajudar a lidar com essa riqueza. É um grande privilégio, é uma grande oportunidade, é um grande desafio, mas também é um chamado, é uma missão, é uma santa e nobre vocação. Casamento é coisa séria. É por isso que nesse texto, nós temos o próprio Senhor Jesus colocando algumas coisas no lugar. E nós iremos observar nessa noite exatamente aquilo que ele diz a respeito de casamento, a respeito de divórcio,
e a respeito até da presente condição que cada um tem. Se você não se encontra dentro de uma aliança de casamento, esse texto fala a você também. O que é que nós veremos nessa noite a partir dessa fala de Cristo? Veremos a seriedade do casamento em primeiro lugar, irmãos, por causa do seu propósito divino, versos 3 até o verso 6. Depois veremos a seriedade do casamento por causa das consequências do pecado, verso 7 até o verso 9. Veremos ainda a seriedade do casamento, por fim, por causa do dever de viver conforme a nossa condição, versos 10 a 12. Vamos por partes, considerando aquilo que Cristo nos ensina nessa passagem. Primeira coisa, então, o casamento é coisa séria por causa do propósito divino. Queria pedir a sua ajuda para que nós lêssemos do verso 3 até o verso 16. Eu acho que a versão aqui está diferente, né, da minha, NAA, salvo engano. Então, eu começo e peço que os irmãos leiam a uma só voz, do verso 3 até o verso 6. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Igreja, por favor. Aí vocês podem continuar até o verso 6. Então respondeu ele. Vamos lá? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Os irmãos podem continuar. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A gente ensaia de novo daqui a pouco, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, conversando com um jovem amigo meu que caminhava para o casamento. Ele me explicava o porquê de repente, na semana de se casar, apareceram olheiras bem protuberantes na sua face. A gente percebia que alguma coisa estava acontecendo. Eu perguntei, o que é que está havendo? Você não está conseguindo dormir, não? Ele confirmou, realmente não estava conseguindo dormir tão bem. Por quê? Quando chegava a noite, ele colocava a cabeça no travesseiro, por vezes ele tinha o mesmo sonho. Ele imaginava-se entrando na igreja, lembra, estava na semana do casamento. E de repente, no seu sonho, abria-se o céu durante a cerimônia, e lá de cima Deus aparecia para ele e dizia: agora é com você, meu amigo. Pode tomar conta dela, viu? Você é o responsável, você é o protetor, você é o provedor, agora é com você. E o rapaz perdeu o sono. Talvez você possa pensar, ele estava muito alarmado, mas ele não estava de todo errado. Existe uma grande seriedade envolvida na aliança de casamento. Nós assumimos compromissos não somente diante dos homens, mas diante de Deus. Esse é um compromisso tão forte, tão profundo, que ele não pode ser dissolvido por qualquer motivo. Na verdade, por quase nenhum motivo. A seriedade do casamento, ela é posta em xeque aqui nesse texto, quando de repente os fariseus, eles chegam até Jesus no verso 3, e mais uma das suas inúmeras tentativas, eles estavam ali tentando pegar o nosso mestre em uma contradição ou colocá-lo diante de uma situação complicada. Veja como eles colocam a pergunta. Eles experimentam Jesus, é isso que o texto diz, dizendo assim: é lícito ao marido repudiar a sua noiva por qualquer motivo, a sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta que já nos seus termos ela é esquisita. Essa ideia de qualquer motivo parece os dias de hoje. Porque de fato, nos dias de hoje, longe dos padrões bíblicos, os homens repudiam por qualquer motivo. Naquela sociedade existiam algumas complicações. Eu peço que você marque essa página da sua Bíblia, porque a gente vai voltar para esse texto, mas eu gostaria de caminhar com você para Deuteronômio 24, porque é de lá que surge a questão que é colocada diante de Jesus aqui. Havia uma polêmica, haviam escolas de interpretação, e elas discutiam exatamente sobre esse texto, que é o texto do Antigo Testamento que legisla sobre divórcio. Deuteronômio 24,
do verso 1 ao 4. Eu vou ler para vocês, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este homem a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que é que esse texto faz? Primeiro, ele prescreve o divórcio e como ele deve ocorrer, através de carta de divórcio. Segundo, ele organiza a situação de forma bem clara. Ele vai dizer o seguinte: se por acaso você se divorcia da sua mulher, ela se casa com outro, ela se divorcia do outro também, ou fica viúva, o primeiro marido não pode casar com ela de novo. Em outras palavras, isso vai virar uma bagunça. Isso vai poluir a terra, e o Senhor não permite isso. Estabelece aqui algumas regras a respeito dessa situação. Qual foi o ponto de polêmica, o ponto de tensão e de contradição entre escolas de interpretação? É exatamente essa expressão aqui. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente nela. Logo, isso virou uma polêmica aqui. Temos pelo menos duas possibilidades na época de Jesus para dizer o que é essa coisa indecente. Havia uma escola que era um pouco mais rigorosa nessas coisas, chamada a escola de Shammai, que dizia que coisa indecente aqui está relacionado a alguma imoralidade ou impureza sexual. É talvez a interpretação mais lógica, né? Eles diziam assim, não necessariamente adultério, tá certo? Porque entendia-se que pela lei do Antigo Testamento o adultério era punido com morte. Mas outras coisas imorais, outras coisas indecentes, mas que tem a ver com pureza sexual. Se houver essa situação, nesses casos, e somente nesses casos, o homem deve dar a carta de divórcio. A escola de Shammai, que era a opinião dos fariseus, na verdade, ia nessa direção. Existia outra escola, a escola de Hillel. A escola de Hillel era um pouco mais liberal. Sempre há estes, né? O que é que o pessoal da escola de Hillel dizia? Que coisa indecente, na verdade, seria qualquer coisa que fizesse os olhos do marido não olharem mais para a esposa como se fosse algo agradável. Ele não teria ela como coisa agradável mais. Então você vai ter interpretações rabínicas, por exemplo, que diziam que se a mulher queimasse o feijão, aquilo já seria motivo de dar carta de divórcio. Quantos casamentos aqui na igreja ainda estariam preservados se esse fosse o critério? Quem nunca queimou o feijão, né? Existiam interpretações piores do que essa, viu? Chegavam a dizer que se um homem de repente visse uma mulher mais bonita e os olhos dele fossem encantados por ela, ou seja, ele já não teria mais olhos para a esposa, assim, nessa circunstância, ele já poderia dar carta de divórcio também. Olha que interpretação elástica e terrível. Acontece, irmãos, que essa era a definição mais popular naqueles dias. Claro, né? Fica tão elástico a lei de Deus que cabe tudo. O que está acontecendo aqui é que os fariseus colocam essa opinião para Jesus e perguntam, você se posiciona de que lado? Se você se posiciona como a escola de Shammai, você está do nosso lado, você tem a posição mais rígida, a posição mais fechada, mas você vai ficar contra a multidão. Você vai ter um problema aí para administrar. Se por outro lado, você fica com a opinião da maioria, a opinião mais liberal de Hillel, você tem outro problema, porque os fariseus terão motivos para te acusar também como alguém que é um mestre liberal. Fora isso tudo, ainda existia um problema político. Algumas páginas antes, no Evangelho de Mateus, nós temos a história trágica de João Batista, que aponta o pecado
de Herodes, que havia se casado de forma ilícita, pecaminosa, com a mulher do seu irmão. Então esse tema de divórcio e novo casamento tem implicações políticas também. Olha a situação, olha a arapuca que eles colocam em Jesus e o que nosso mestre faz com isso. De forma muito sábia, de forma poderosa, reveladora. O nosso Senhor Jesus responde assim, volta para o texto agora, por favor. Mateus 19. Vocês voltaram mais rápido que eu, talvez tenham marcado a página, eu não marquei, né? Mateus 19 diz assim, verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. O que é que Cristo faz? Primeira coisa que Cristo faz, vocês não estão lendo a Escritura não? Muitas vezes é isso que acontece, quando por exemplo a gente para em minúcias, começa a discutir nossas teses por textos pequenos, aí Jesus diz assim, leia a Escritura toda. Se vocês estivessem lendo a Escritura com o coração aberto, com devoção sincera, em Gênesis, vocês teriam a instrução correta do que é o casamento. Vocês ficam olhando lá para frente, quando a coisa está desandando, quando o risco é iminente, quando o trilho descarrilhou, quando o trem está indo embora. Vocês ficam a olhar para o começo, o propósito divino original. O que é que Deus quer? O que é que Deus intentou? O que é que Deus ordenou para o casamento? Homem e mulher unem-se e tornam-se uma só carne. Esse é o tipo de união mais poderosa da Escritura. Esse vínculo e esse laço é mais poderoso do que pai e filho. Esse vínculo e esse laço é mais poderoso do que amizades fraternas diversas que podemos ter. A união do homem e da mulher, ela tem uma nota de mistério. Existe algo aqui que aponta inclusive para o Evangelho, como nós vimos. Por isso, o propósito de Deus é que ele uniu não deve ser separado. Muito mais do que discutir os pormenores. Quantas vezes não é isso que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para o princípio, para o propósito, para a norma, para aquilo que Deus intentou. A mera discussão sobre possibilidades já pode ser um princípio de um fracasso. Você já pensou nisso? Está tendo uma crise no casamento. E de repente seu esposo ou sua mulher pede para sentar. Vem aqui, vamos sentar aqui. O que é que você acha de Deuteronômio 24? Qual é a sua interpretação? Qual é a possibilidade do divórcio? Você já pensou, se o seu cônjuge diz isso para você, o que é que vem à sua mente? Essa palavra, ela não pode ser mencionada, a palavra que não pode ser dita. Muitas vezes o divórcio é uma carta na manga para os casais, e isso é pecaminoso, isso é destrutivo, porque isso fulmina a aliança. A ideia da aliança com Deus é o seguinte: eu escolhi você. Você escolheu a mim, agora é eu e você até o fim. Faça a raiva que quiser. Cometa o pecado que cometer, porque isso é uma ilustração do Evangelho. Deus não me deixa e eu não vou lhe deixar. É isso que nós precisamos. É nessa base, é nesse princípio que se edifica famílias. É muito forte essa verdade. Ela não pode ser negada. Como fica fragilizada as famílias quando os casais não agem assim? Nós acompanhamos casais na igreja, às vezes casais mais jovens, às vezes nem tanto, que por exemplo chegam a um ponto triste de no meio da discussão fazer a mala do outro. O que é que você está dizendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está comunicando? No meio de uma discussão, no meio de uma briga, vou para a casa da minha mãe. Quem sussurrou isso no teu ouvido foi Satanás. E a mãe, se for sábia, fecha a porta e diz: aqui não. O que Deus uniu não deve separar o homem. Esse é o princípio. Se não for isso, a aliança, ela é sabotada. Sabe qual é a ideia do casamento? Eu acho muito interessante que um pensador secular, mais uma vez, ele teve uma brilhante ilustração do que é o casamento.
um homem chamado Zygmunt Bauman, sociólogo, falando sobre a nossa geração de amores líquidos e rápidos. Ele vai dizer que a gente vive numa espécie de sociedade de consumo, onde o outro é um produto, que eu estou o tempo todo avaliando, se não me satisfaz eu descarto. Aí ele vai dizer, a gente precisa voltar a uma sociedade que tinha aliança, que os casamentos eram alianças. Veja, isso não é um cristão que está dizendo não, mas ele está dizendo que esse conceito de aliança é fundamental para a saúde da sociedade e a saúde dos indivíduos, porque a aliança não é uma relação de consumo. Produtos, eu não me apego a produtos. Produtos eu uso e descarto quando não são mais interessantes. Pessoas não. E a aliança de casamento não é uma aliança de consumo, é uma aliança santa. A ideia que o sociólogo vai levantar é o seguinte: nós enfrentamos lutas no mundo lá fora. Você sai para trabalhar, você coloca uma armadura. Você não pode demonstrar vulnerabilidade, você não pode demonstrar fraquezas e medos. Você coloca a sua armadura e vai-se embora para a repartição, vai-se embora para o comércio, vai-se embora para onde você tem que ir. Você está guerreando. Mas quando você chega em casa, tudo que você quer é tirar a armadura. Tira a armadura, fica leve, você pode ser você mesmo. A aliança proporciona isso. É saber que lá fora eu estou lutando, mas dentro de casa é refúgio, é abrigo. Eu posso me expor, eu posso mostrar minhas fraquezas, eu posso inclusive mostrar os meus pecados. É claro que eu devo combatê-los, mas eu tenho que saber que Letícia vai ver o meu pior e vai ficar, porque nós temos uma aliança diante de Deus. E quando ela fica, mesmo no meu pior dia, ela prega o evangelho ao meu coração, porque é isso que Deus faz com a gente. Deus vê o nosso pecado, Deus vê o nosso pior e Ele não nos deixa. Nós precisamos comunicar isso uns aos outros na aliança de casamento. A palavra divórcio é anti-evangelho. Tire essa palavra do seu vocabulário, proíba ela dentro da sua casa. Mas isso não quer dizer que não existem alguns momentos que ela acontece. Talvez alguém aqui já passou por isso. Jesus vai tratar desse tema também. A seriedade do casamento está no seu propósito, mas também está nas consequências do pecado. Por isso que é tão sério a aliança de casamento. Verso 7 até o verso 9. Será que a gente tenta a nossa leitura em comunidade mais uma vez? Eu começo e vocês continuam até o fim, tá certo? Até o verso 9. Replicaram-lhe. Há uma crônica de um autor chamado Murilo Rubião, que ela tem um título bem interessante: Os 3 Nomes de Godofredo. Eu vou narrar basicamente o que diz a crônica desse autor, mas antes disso eu queria só fazer algumas observações sobre ele. Ele é um autor que mistura fantasia com realidade. Então, de repente, está acontecendo uma cena comum e vem algo bem absurdo. Isso faz parte do seu jeito de escrever. Só que muitas vezes no absurdo ele tem uma ironia e uma crítica social ou crítica de costumes. Pois bem, alertado você sobre isso, a crônica basicamente narra a seguinte situação. Esse homem chamado Godofredo, ele está sentado num restaurante e de repente ele percebe uma mulher na sua frente. Fica um pouco incomodado com aquela situação. Quem é essa? O que é que ela está fazendo aqui? Será que eu, distraído, sentei na mesa dela e agora eu estou desconfortável, ela está desconfortável também? Depois de algum tempo de crise, Godofredo levanta e vai sentar na outra mesa. A mulher levanta-se e senta mais uma vez na frente dele. Desconcertado, ele arrisca. Pergunta assim: eu acho que eu lhe convidei para almoçar, não foi? Ela fez: claro, meu amor.
eu sou sua esposa. Já vimos gente distraída, mas como Godofredo, né? Então ela diz: João de Deus, eu sou tua esposa. Ele fica estranhando aquele nome, fica estranhando a esposa, estranha a situação, mas de repente ele acha ela tão bonita e tão agradável, começa a conversar e vai gostando daquilo. Foi uma boa novidade. Aceita o nome e aceita a esposa. Depois da refeição, os dois vão juntos para casa. Ele descobre a casa, percebe ela muito bonita. Foi um dia feliz para Godofredo. A partir daquele dia, então, ele vive momentos intensos de paixão com a sua recém-descoberta esposa. Um dia ele atreve-se a se perguntar: querida Gertrudes era o nome dela. Você já percebe aí que a crônica é antiga, né? Nós já não temos tantas Gertrudes entre nós. Querida Gertrudes, faz muito tempo que a gente está junto. Ela diz: mais ou menos, desde que você matou a sua antiga esposa numa crise de ciúme, que a gente está junto. Ele achou aquela história assustadora, preferiu não mexer nisso e foi se entregar aos encantos do amor mais uma vez. Passou dias sem sair de casa, vivendo somente aquela paixão. De repente, ele começa a entediar-se dela. Sem motivo aparente, ele perde o encanto. De repente, então, ele puxa uma corda na sala, olha para ela e diz: essa corda aqui vai ser o seu novo colar. É um eufemismo para o que ele faz, né? Ele acaba eliminando mais uma esposa, está novamente viúvo Godofredo. Ele sai de casa um pouco atordoado, mas resolve novamente ir ao restaurante onde ele havia encontrado. Quando chega lá, uma outra mulher senta-se na sua mesa. Ele fica desconcertado com aquilo e resolve perguntar. Ela diz: eu sou a sua primeira esposa. Godofredo, você pensa que me matou, mas você não conseguiu me matar. Começa então uma discussão. Eles têm um momento ali de muita confusão. Ele sai apavorado daquele restaurante, resolve voltar para sua casa, e quando abre a porta, o que é que ele acha? Aí você vai dizer: eu sei lá, essa história está tão louca, né? Ele acha uma terceira mulher. Ele diz assim: não me diga que eu casei com você também. E ela diz: ainda não, meu amor. Mas você me tirou da cidade dos meus pais, Robério, e agora eu estou esperando o nosso casamento. Mais uma noiva, mais um nome, e a história acaba. Que história confusa. O que é que significa isso? Existem algumas possibilidades de interpretação. Alguns vão dizer que, na verdade, esse personagem Godofredo, que tem 3 nomes, 3 histórias e 3 mulheres, é uma espécie de parábola para aquilo que acontece quando nós temos casamentos, divórcios. É uma vida, é outra vida, outra identidade. E no final parece que nós morremos um pouco, matamos e nos enrolamos no meio disso tudo. É uma crítica. Perceba que essa crítica, ela tem um tom de verdade, de realidade. Divórcio sempre é doloroso, mesmo que hajam motivos para isso. Divórcio sempre é destrutivo. De alguma forma sempre acaba com a vida. Quando Cristo então vai falar sobre isso, ele fala com muito cuidado sobre esse assunto. Os fariseus tentam encurralá-lo de novo. Por quê? Mandou Moisés dar a carta de divórcio, se você diz que o propósito de Deus é que não haja separação? Primeira coisa, irmãos, os fariseus estavam interpretando errado a palavra de Deus. Deus nunca mandou ninguém divorciar. E Cristo vai corrigir, né? Ele vai dizer: Moisés permitiu. Permitiu por causa da dureza de coração. É uma permissão, é uma concessão, porque Deus leva a sério consequências do pecado. E as consequências de um divórcio injusto também eram terríveis naquele tempo, como é terrível hoje. A carta de divórcio, por exemplo, ainda que para você pareça um instrumento esquisito, mas entenda que era um instrumento de justiça. Nesse contexto onde ela foi dada, o que era a dureza do coração? É porque os homens podiam dispor, desfazer daquelas alianças sem o menor compromisso, sem o menor interesse com o outro, colocando a vida das suas ex-esposas em risco. Porque lembre-se, havia a possibilidade de pena de morte em caso de adultério.
Então, se um homem mal intencionado entendeu-se com a sua esposa, que nem Godofredo, resolve abandoná-la, ele poderia colocar uma corda também sobre o seu pescoço, porque ela poderia ser acusada de adultério. A carta de divórcio é uma garantia, é uma segurança. Se ele está acabando com aquele casamento por motivos fúteis, que coloque no papel. Veja, lá em Deuteronômio 24 diz que ele vai colocar a termo e ele vai dar na mão da mulher. É uma segurança. Inclusive para ela recomeçar a vida, ela vai poder dizer: olha, não fui eu que dei. Olha o motivo. O motivo foi fútil, o motivo foi banal, o motivo não foi bíblico. É uma segurança. É um processo externo. Intérpretes vão dizer que esse processo não era privado. Esse processo era público e comunitário, como deve ser os divórcios hoje. Muitas vezes nós agimos ou pensamos como se essas questões fossem estritamente algo do casal, ou até de uma pessoa. A ideia é que Deus já estabelece aqui na Deuteronômio um processo, para que tenha clareza, na prática. Se acontece uma coisa dessa nos nossos dias, no meio do povo de Deus, como a última instância, a última consequência, mas se tiver que acontecer, ela tem que ser acompanhada pela liderança da igreja. Não é só as partes envolvidas, diz respeito a toda a comunidade e a honra e a glória do nome de Cristo. Eu me lembro de um autor, Bonhoeffer, quando ele escreve a noivos na prisão. Ele vai dizer assim, o amor dos noivos, o amor dos namorados diz respeito só a vocês. Mas a aliança do casamento é um compromisso com as próximas gerações e com o nome de Deus. Por isso que a igreja tem a prerrogativa, e na verdade tem um mandamento de estabelecer regras para casamento e também regras para dissolução, no temor de Cristo. Não é só uma questão individual. Por causa da dureza do coração, uma regra, um procedimento é estabelecido para proteção. Mas perceba que Jesus ainda coloca da seguinte forma: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ele olhava nesse instante para os fariseus, e eles mesmos, mesmo sendo os mais rigorosos, Cristo diz: vocês são adúlteros, porque vocês pegaram coisas indecentes, alargaram esse conceito, criticando os liberais, mas também dissolvendo relações. Se não for por este motivo aqui, relação sexual ilícita, se não for este o motivo, o divórcio de vocês é nulo, ele não tem validade. Aos olhos de Deus a aliança permanece, vocês estão em adultério. Essa palavra é muito forte, irmãos. Isso nos faz pensar o seguinte: as consequências do pecado, elas perduram. Muitas delas nós carregamos, mesmo quando uma aliança ela chega nesse momento de crise que leva a essa situação tão triste. Por que nós precisamos falar sobre isso? Se nós entendemos que Cristo está dizendo aqui que existe um motivo que pode pôr fim a um casamento, isso tem a ver com impureza, nós precisamos ser muito vigilantes com os nossos olhos. Ninguém comete um adultério saindo de casa um belo dia, pensando no nome aleatório de alguém e dizer: vou atrás dessa pessoa para ter uma relação fora do casamento. São olhos que não vigiam, são ouvidos que alimentam conversas indecentes, são pensamentos. Alguém já disse que a maior causa do adultério não é a luxúria ou a lascívia, é a nostalgia. Pare para pensar nesse conceito. Nem sempre é a luxúria, nem sempre é a lascívia, nem sempre é o desejo descontrolado por prazer sexual. Às vezes pode ser o desejo de viver algo que não diz respeito mais à sua faixa de vida, ao seu momento de vida. Nós falamos, por exemplo, de crise de meia-idade, né? Homens que constroem a sua vida,
de repente criam os seus filhos. O casamento muitas vezes foi sustentado por causa dos filhos, e quando os filhos chegam a determinada idade, de repente, você tem um homem que aqui se via na igreja, que era um padrão para os fiéis, e de repente aquele homem deixa tudo, envolve-se com uma mulher mais nova. Você entende? É nostalgia, ele não está contente com a vida dele atual, ele procura reviver algum tipo de experiência ou algum tipo de coisa. Mulheres também podem cair nisso. Quando alimentam certas expectativas, certos desejos, certos descontentamentos na sua alma. E eu quero lhe dizer hoje, nessa noite, crucifique isso, mortifique isso. Isso pode causar dor, isso pode desonrar o nome de Cristo, isso pode machucar as pessoas que você mais ama. Esses dias acompanhando uma família que está num processo desse, que experiência terrível, que experiência dolorosa. Os pais se apartando e os filhos, adultos, entrando em crise, porque percebem a sua família dissolvendo diante dos seus olhos. Muito doloroso. Que seja dito o seguinte: o conselheiro bíblico chamado Jay Adams, em um livro sobre divórcio e novo casamento, ele diz o seguinte: todo divórcio acontece por causa do pecado, ainda que nem todo divórcio seja pecaminoso. Cristo está dizendo que existem razões possíveis aqui para sair de uma aliança. Se existe alguém que passou aqui por isso, que você não seja alvo de ninguém apontando para você na sua direção. Se Cristo permite, a igreja não deve se posicionar diferente. Mas eu espero que você entenda o que o texto está dizendo. Mesmo aqueles que passaram por isso, ainda podem evitar essa dor e podem escolher o caminho sacrificial do perdão. Essa é a tônica de Jesus. E essa não é a tônica do Evangelho? Qual é a maior pregação do Evangelho? A maior pregação do Evangelho é a pregação do perdão. Perdão que começa em casa. Perdão que começa no casamento, na família. Esse é o princípio, esse é o propósito. Se você já passou por essa situação, há perdão, há restauração, há graça para a sua vida também. Mas entenda, se você está no meio desse furacão, se você está no meio dessa crise, escolha lutar pela sua família. Escolha parecer com o noivo Jesus Cristo que não abandona. E diante da sua situação, que você honre ao Senhor onde você está e como você está. Essa é a terceira parte e última do texto. A seriedade do casamento tem a ver também com a gente viver segundo a nossa condição. Versos 10, 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Como é que a gente começa falando sobre casamento? Passa por divórcio e termina na figura estranha do eunuco. Se você não sabe o que é eunuco, eu vou tentar dar a explicação mais simples aqui que eu poderia dar. É alguém que tem uma parte do seu corpo retirada. Então essa pessoa está incapacitada para a vida de casamento. Por que Cristo fala sobre isso? Primeiro, entenda que isso é uma resposta à leitura correta que os discípulos fizeram. Porque de repente eles viram Jesus com um ensino que é mais difícil que o ensino dos fariseus mais rigorosos. Porque os fariseus, mesmo os mais rigorosos na interpretação do divórcio, ainda entendiam que era devido, que era uma obrigação, inclusive, se o homem fosse desonrado, separar. E Jesus vai dizer: não é bem assim não. O que Deus quer é que você se una e mantenha-se em união. Então ele coloca uma carga ainda mais forte nesse princípio da indissolubilidade do casamento. Os discípulos entendem como isso é difícil e eles dizem: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar.
Se depois que entrar eu não tenho como sair, é melhor nem entrar. Não é isso que eles dizem? Você pensa que Jesus corrige? Jesus diz, é isso mesmo. É isso mesmo. Nem todos são aptos para receber esse conceito. Casamento é dom. E também uma responsabilidade. Casamento é missão. E também uma vocação. A não ser nos tempos mais antigos, talvez se eu abrir aqui uma oportunidade de testemunho, alguém diga, não, já passei por isso. No passado obrigava você a casar, né? O pai da moça, se você não seguisse as normas direitinho, poderia vir e obrigar. Mas hoje essa nem é a realidade. Você escolhe. E uma vez que você escolhe, essa é a missão da sua vida. A mulher que está do seu lado, é a missão da sua vida. É importante lembrar disso. Filhos devem ir. Essa é a regra normal. A mulher deve ficar e o marido deve ficar. O grande alvo da sua vida é santificar o outro, participar da obra de Cristo na vida do outro, e entregar ao outro melhor do que você recebeu, com a graça de Deus, na dependência do Espírito Santo. Cristo está dizendo, se não for assim, nem entre. Não entre para brincar, não. Não entre para satisfazer a cobiça do seu coração, não. Não entre somente para satisfazer seus desejos ou realizar os seus sonhos. É uma missão. Envolve a glória de Deus, envolve a honra de Deus. Só entre se você estiver consciente. Não é para todos. Por isso que Jesus puxa o tema dos eunucos. Ele vai citar 3 situações. Há eunucos de nascença. Então ele cita a possibilidade de alguém nascer com alguma condição genética aí que vai impossibilitar o casamento. Há os que os homens fizeram tais. Então, por exemplo, os reis da antiguidade, quando pegavam jovens para tomar conta dos seus haréns, muitas vezes tornavam essas pessoas eunucos para que não mexessem com as mulheres do rei. Então os homens faziam outros eunucos, uma violência, né? Mas há uma terceira hipótese. Há alguns que a si mesmos se fizeram eunucos pelo reino dos céus. E aqui não é tirar nenhuma parte do seu corpo, mas é abrir mão de uma área da vida. É a possibilidade do celibato que Jesus está falando. E ele está dizendo, se vocês acham pesado, vocês podem ser celibatários. Vocês podem escolher viver como solteiros, desde que seja pelo avanço do reino dos céus. Esse não é o dom que Deus deu para mim. Mas, por exemplo, esse é o dom que Deus deu para Paulo. Não é Paulo que vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, ó, se não puderem se casar, não se casem. E ele está aconselhando a igreja num processo de perseguição. Porque, de fato, é mais penoso e é mais difícil você estar no campo missionário ou então num país perseguido com mulher e filhos. Existem missionários que escolhem não casar porque eles vão arriscar a sua vida em países onde a igreja é perseguida. É esse caso aqui. Homens que se fazem eunucos pelo reino dos céus. Mas perceba o que Jesus está dizendo. Casar ou não casar diz respeito à glória de Deus. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão na condição de estar sozinhas, seja por ser viúva, viúvo, divorciado. Seja aqueles jovens que não sabem se vão casar. Tal qual os que casam, você tem que entender que Deus tem um propósito para a sua vida. E seja qual for a situação, você deve servir ao Senhor e glorificar o Senhor. Até o casamento, até o sonho de se casar e de ter filhos não deve ser para o nosso próprio benefício, porque senão nós seremos idólatras, nós seremos egoístas, nós pecaremos até com coisas santas e lindas como casamento. Se você é casado, Deus lhe separou para essa missão. Morra a cada dia para a glória de Deus dentro da sua aliança. Inclusive se precisar perdoar as piores ofensas. Se está fora do casamento e entende que Deus lhe chamou para isso, contente-se e entenda que Deus lhe deu a oportunidade de servir que homens e mulheres casados talvez não tenham. É Paulo que diz isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, mais uma vez, Paulo vai dizer:
Aquele que está solteiro pode dedicar-se às coisas do Senhor integralmente. Aquele que está casado divide-se entre as coisas do Senhor e as coisas de casa. Não dá para aquele que é casado participar de tudo, senão vai negligenciar a sua família. Mas aquele ou aquela que não está casado, meu irmão, se jogue na obra. Você pode viajar para todas as viagens missionárias possíveis. Você pode ocupar o seu tempo no serviço ao Senhor. Se todos aqueles que ainda não casaram, ou se aqueles que já casaram e não estão mais casados entendessem isso, nós usaríamos menos o nosso tempo para se queixar e se lamentar e servir na condição que nós estamos. E fazendo isso, nós mostramos como o casamento é sério, porque diz respeito à glória de Deus e não à nossa felicidade. Diz respeito ao avanço do reino e não à construção da nossa vida pessoal. Diz respeito a Deus, o seu reino e a sua glória. Diz respeito a Cristo, o noivo perfeito. Casados, permaneçam casados para a glória de Deus. Irmãos que não estão casados, se o Senhor te separou para isso, mostre ao mundo que você não precisa de um casamento para ser completo. Você tem Jesus Cristo, você vive para Ele, sirva-o para a glória de Deus até o fim.